Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Alexandre Martins, sou pastor da Igreja Assembleia de Deus aqui em São Paulo, trabalho servindo a Unicage e também sou reitor da Escola de Líderes no Brasil. Um dos grandes segredos para que nós tenhamos sucesso no ministério é que nós precisamos ter um coração ensinável. E é sobre esse assunto que eu quero falar um pouco com vocês aqui. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, Paulo disse que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Qual a finalidade? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. O que Paulo está querendo nos ensinar aqui é que nós precisamos ter um coração ensinável. É muito fácil você diagnosticar qual é o obreiro que não tem um coração ensinável. O obreiro que não tem um coração ensinável, ele acha que ele não tem nada para aprender com o próximo, ele acha que já sabe de tudo, e quem acha que já sabe de tudo deixa de aprender muita coisa. O obreiro que não tem coração ensinável, ele não tem disposição para ouvir, ele não aceita correção, não aceita instruções. E este texto que nós acabamos de ler aqui, 2 Timóteo 3, 16 e 17, Paulo está dizendo que a Escritura Sagrada ela é proveitosa para ensinar. Mas Deus ensina através de quem? Através de pessoas. É segundo as Escrituras, porém, através de pessoas. Deus usa pessoas para nos ensinar. Deus usa pessoas para nos instruir. Deus usa pessoas para nos corrigir. Claro que instruir em justiça, instruir segundo os princípios e valores e textos das Escrituras, mas Deus usa pessoas, Ele não usa animais, Ele usa pessoas para nos instruir, nos ensinar e nos corrigir. Então é necessário que nós tenhamos um coração ensinável. O escritor do livro de Provérbios, no capítulo 9, versos 8 e 9, ele disse o seguinte: não repreendas o escarnecedor para que ele não te odeie. Repreenda o sábio, porque ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo, e ele aumentará. Ele crescerá em entendimento. A pergunta que precisa ser respondida aqui é a seguinte pergunta: quem nós queremos ser? Nós estamos satisfeitos com o nosso crescimento, com aquilo que já alcançamos, ou nós queremos crescer mais? Nós só iremos crescer se tivermos um coração ensinável. O coração ensinável aceita ensinamento, aceita correção e aceita instrução. Agora, é claro, para ter um coração ensinável, é preciso de uma coisa: é preciso humildade. Humildade é o oposto do orgulho, é o oposto da arrogância, é o oposto da soberba. E diga-se de passagem, a Bíblia Sagrada, ela coloca a humildade como uma das características mais elogiadas. Se você fizer uma pesquisa sobre humildade na Bíblia, é uma das características mais elogiadas nas Escrituras Sagradas. Humildade não é um sentimento de inferioridade. Humildade também não é andar maltrapilho. Pelo contrário, humildade é uma atitude sincera que não dá lugar à autossuficiência. Aquele que é humilde, ele reconhece duas coisas. Primeiramente, ele reconhece sua total dependência de Deus e, em segundo, ele reconhece a capacidade de Deus na vida do seu próximo. Então ele olha para o próximo, sabendo que aquela pessoa, aquele homem de Deus, aquele líder, aquele obreiro, aquele mestre, ele tem algo de Deus para acrescentar na sua vida. Ele vê
capacidade de Deus na vida do próximo. Então, eu quero concluir aqui a minha fala destacando o Salmo 62, verso 11. O Salmo 62, verso 11 diz assim: uma coisa pedi a Deus e duas vezes a ouvi. Olha só, o salmista está tão inclinado a ouvir que ele pediu uma coisa a Deus, mas ele disse duas vezes a ouvir. Queridos, tudo que o homem sabe, ou ele viu ou ele ouviu, essas são as duas fontes de saber que Deus nos deu. O falar não é fonte de saber. Por isso a Bíblia diz que nós devemos estar mais inclinados a ouvir do que falar. Por quê? Porque ouvir é uma das fontes de saber. Tudo que nós sabemos, ou nós vimos por contemplação ou pela leitura de algo, ou nós ouvimos. Ver e ouvir são as duas fontes de saber que Deus nos deu. Então, o obreiro que tem um coração ensinável, ele está sempre pronto a ver e a ouvir. Ele está pronto a ler, ele está pronto a assistir. E o obreiro ensinável, ele não consegue fazer parte dessa geração micro-ondas. Essa geração que quer tudo em 5 minutos, esta geração que está satisfeita com o superficial. Não. O obreiro que tem o coração ensinável, ele tem o coração cheio de vontade de aprender mais, de absolver mais. Então ele está sempre pedindo a Deus: Senhor, coloque mestres na minha vida, coloque mestres no meu caminho, que me ensinem. O Salmo 25, verso 4, o salmista disse o seguinte: faze-me saber os seus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Quando você pede isso a Deus, Deus vai fazer você saber e vai fazer você aprender, vai te ensinar, mas através de quem? Através de pessoas. Então eu quero deixar aqui um conselho, independente do cargo eclesiástico que você tem, porque é tolice de alguém achar que porque já é pastor não tem mais nada para aprender. É tolice de alguém achar que porque é bispo, porque é apóstolo, não tem nada para aprender com o seu próximo. O conselho que eu deixo a você é que, independente do seu cargo eclesiástico, tenha um coração ensinável, esteja pronto a aprender. Valorize os mestres que Deus colocar no seu caminho. Quando Deus colocar um mestre no seu caminho, Ele está te dando uma coisa chamada oportunidade. E assim você será o obreiro de excelência, o líder que todo ministério precisa, porque você vai crescer, você vai amadurecer. E o nosso país, o Brasil, é um país que precisa muito aprender a valorizar os seus mestres. Todos os mestres que Deus levanta, nós devemos agradecer a Deus pela vida deles. Eu estou aqui falando para vocês porque tive os meus mestres, sentei para ouvir. Então, eu dou esse conselho a você. Sente para ouvir, ouça a sua liderança, ouça seu pastor e ouça os mestres que Deus coloca no seu caminho para lhe ensinar. Um grande abraço a todos.